E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, galera do 7º ano. Vamos continuar nosso assunto aqui. No vídeo anterior que eu postei, né, nós trabalhamos um pouquinho sobre a atmosfera, né, dando uma revisada. Então, a atmosfera, como o nome fala, né, at vem de ar, esfera vem camada. Então, é a camada que envolve o nosso planeta Terra, né? E ela é composta de vários gases que são mantidos ao redor da nossa Terra, né? Através da ação da gravidade que acompanha o nosso movimento, os movimentos do nosso planeta Terra, ele é assim, né? Mas hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre a diferença do que é clima, o que é tempo, né? E um pouquinho sobre o efeito estufa, tá? Então, o assunto de hoje é isso. Mas antes disso, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos pensar da seguinte forma, olha assim. Você vai passear no parque, né? Num sábado à tarde. Como você pode ter certeza, né, da roupa que você vai vestir, né, se você não souber como é que o tempo vai estar? Então, como é que você vai sair no sábado à tarde, se você não sabe se vai estar quente, se vai estar frio, se vai chover, né? Qual vai ser a situação do clima, do tempo ali, né? Então, a previsão do tempo, que é um dos assuntinhos, né, sobre que nós vamos trabalhar aqui assim, ela é muito importante, né, pra gente saber, pra decidir como é que vai ser nosso sábado à tarde, né? Mas também, né, muito importante para a agricultura, para ela poder se planejar, né, nas plantações, ou para você plantar, ou para você colher, né, certos alimentos ali assim, né? Mas, antes de nós falar um pouquinho de previsão do tempo, sobre umas coisas ali assim, vamos falar sobre um pouquinho sobre o clima, né? Clima e tempo. Tá, prof, mas não é a mesma coisa? Não. Eles têm alguma diferença. Clima e tempo, tá? Então, algumas diferencinhas básicas ali assim. Bom, primeiro dele, o que é clima? Clima é um termo utilizado para definir as condições atmosféricas, então as condições da nossa atmosfera ali assim, né? E que é característica de cada região. Tipo, o nosso clima agora aqui assim, né? Tá começando a ficar mais frio, né? Nós estamos quase chegando ao inverno, né? Pelo mundo, né, no nosso planeta Terra, existe mais ou menos 10 tipos principais de climas, que eles vão depender da pressão atmosférica, né, de quanto gás, quanto ar existe sobre nossas cabeças, sobre as correntes marítimas, né, tá mais próximo do oceano ou não, sobre a circulação da massa de ar, sobre a circulação dos ventos, ali assim, sobre a latitude, a altitude, então, dependendo do lugar que você está no planeta Terra, né, a precipitação pluviométrica, que são as chuvas, né? A inclinação solar, então, se você está recebendo mais luz solar ou menos luz solar. Então, o clima vai depender desses vários fatores, tá? Tempo, do ponto de vista, né, climático, né? Tempo é o estado que se encontra a atmosfera. Tipo, agora, como é que o tempo tá lá fora? Hoje, dia que eu tô gravando, tem um solão bonito, né? Então, o tempo tá ensolarado lá fora, né? Logo, o tempo pode variar de acordo com a região, a época, né, do ano, e as principais interferências que tem, né, no clima, ali assim, são frentes frias, né, a umidade, as nuvens, a formação de altas, baixas pressão, e assim por diante, tá? De acordo com o estado da atmosfera, o tempo pode ser frio, ameno ou quente, né, úmido ou seco, nublado ou claro, estável ou instável, né? Aquele tempo que a gente sabe que vai dar um solão, aquele tempo emburrado que a gente não sabe se chove ou se vai dar sol, né? Então, seria mais ou menos ali assim. Um quadrinho ali, ó, pra gente definir o que seria clima, tá? Bem bonitinho ali, tem até, ó, um desenho do lado ali. Tempo, ou melhor, clima. Clima é a personalidade do lugar. Tempo é o humor do lugar, né? Mas um outro quadro também mais bonitinho, né? A diferença básica, mais simples para vocês entenderem, da diferença do clima e do tempo. Então, clima é o comportamento da atmosfera, então a situação da nossa atmosfera do ar, durante um longo período de observação. Tipo um exemplo assim, este mês será muito frio. Então, vamos imaginar que o mês de maio, nós estamos agora em maio já, né? Vai ser um mês frio. Então, o clima do mês de maio é frio, né? Um exemplo. Bom, tempo, outro dos termos ali.
Então, o tempo trata-se do estado geral da atmosfera num dado momento. Né? O exemplo que tem ali, hoje o tempo está quente. Então, hoje está quente. Teoricamente, não. Hoje o tempo, como eu tô falando, gravando ali assim, hoje o tempo tá ensolarado, tem bastante sol. Então, clima é um longo período, é um grande período. O mês de dezembro a março vai dar muito calor, né? O mês de maio vai ser muito frio. Então, é um longo período. Passou um caminhão agora. Então, o clima é um longo período da nossa atmosfera, ali assim, né? O tempo, então, trata-se daquele momento instantâneo, né? Como eu tinha ali assim, hoje o tempo tá quente, hoje, como eu falei, hoje o tempo tá ensolarado, né? Hoje vai chover. Então, o tempo é aquele exato momento como tá a situação naquele momento ali assim, do dia, né? A maioria do dia, ou pelo menos às vezes no máximo 2, 3 dias ali assim, tá bom? Uma das outras coisas que influencia, né, muito no nosso clima, né, que é o comportamento da nossa atmosfera ao longo período, no tempo, né, que é um dado momento ali assim, um dado horário, dia ali assim, é o tal do efeito estufa. Tá? O que é esse efeito estufa? A gente ouve muito falar mal dele, né, mas ele tem algumas coisas boas, claro, né. Então, o efeito estufa é um dos principais fatores para relacionar a existência da vida aqui no planeta Terra. Então, sem esse tal de efeito estufa, não existiria vida aqui. Ela permite que exista água líquida, né, que haja os seres vivos aqui assim, né. Então, a nossa temperatura do nosso planeta Terra, ela é adequada, ela é mantida por esse processo, né, chamada que a gente chama de efeito estufa, né. Imagine que você tem uma estufa, você vai lá na tua horta, no teu quintal, faz uma estufa com plástico, né. Lá dentro ele vai ter sempre uma temperatura constante, né, por causa dos raios solares que batem, que penetram ali dentro. Então, seria mais ou menos isso. Nosso planeta Terra tem uma capinha por fora que deixa entrar um pouquinho de luz solar, né, e deixa escapar um pouco, mas um pouco fica retido, que isso ajuda a manter a nossa temperatura no nosso planeta Terra. Se não tivesse essa camada que protege, né, esse fenômeno relacionado a esse efeito estufa, não existiria vida aqui no planeta Terra, porque seria muito quente e ia entrar muito mais raios solares aqui dentro, tá? Então, como eu falei, ele é um processo que resulta da interação dos raios solares, do Sol, né, com alguns gases que existem aqui na nossa atmosfera, tá? A gente pode ver na imagem, assim, no livro de vocês tem, já falo as páginas, mas tem uma imagenzinha ali assim também na parte impressa, né, mostrando isso, que os raios entram, alguns entram, né, todos os raios solares entram na Terra, alguns escapam para a atmosfera, né, e alguns ficam presos aqui dentro para ajudar a regularizar a temperatura do nosso planeta Terra ali assim, tá? Mesmo que o efeito estufa, né, ele auxilia a manter a temperatura da nossa Terra, né, mais ou menos constante, ela ainda tem alguns pontos de desequilíbrio, né? Apesar que o Sol manda a mesma quantidade de raios para cá constante, sempre a mesma quantidade de luz solar vem aqui, né? Se não houvesse esse efeito estufa, né, a temperatura mais ou menos da nossa Terra seria 0 grau. Por quê? Os raios solares chegariam aqui no planeta Terra, bateriam no planeta e voltariam para o espaço, não ficaria nada retido. Então, teoricamente, não existiria água líquida, não existiria vida. Sem água não existe vida, né? O problema que falam do efeito estufa, que ele é muito importante para nossa Terra, é a intensificação desse efeito estufa, né? A emissão de muitos gases poluentes por indústria, veículos, danifica o efeito estufa, né? Eles modificam esse efeito estufa. Essa intensificação pode aumentar a temperatura do nosso planeta Terra e gerar vários impactos, né? A nossa temperatura já aumentou 1 grau de uns 100 anos para cá. Parece pouco, mas não é, é muito. Tá? Alguns gases, eles colaboram para aumentar esse efeito estufa, né? E que na verdade, esse efeito estufa seria aquela retenção de uma parte dos raios solares aqui para nossa Terra e algumas é liberado lá para o universo.
mas por causa dessa intensificação desses poluentes, fica retido muito mais luz solar, porque ela entra na nossa atmosfera e ela não consegue escapar, ela não consegue sair para fora, por causa desse aumento desses gases que fazem uma barreira para proteger o nosso planeta Terra e acaba aumentando a nossa temperatura ali assim, né? Alguns gases, existem infinitos aqui assim, né? Mas alguns gases deles, né, mais importantes ali assim, que ajudam a aumentar esse efeito estufa, esse calor, essa retenção dos raios solares ali. Um deles é o gás carbônico, né, que é emitido durante a respiração dos seres vivos. Quando a gente solta o ar, a gente libera gás carbônico, mas é um pouquinho também, é normal, né? E a queima dos combustíveis fósseis, né? Então, a queima da gasolina, literalmente assim. As indústrias também queima dos materiais ali para fazer transformações em produtos também. A emissão das fumaças ali assim, muitas delas acabam aumentando o efeito estufa, né? Aumentando essa barreira que protege o nosso planeta Terra assim, né? Outro gás é o tal do gás metano, né? Que ele é produzido da decomposição da matéria orgânica. E no processo digestivo de alguns animais, né? Como eu brinco o pum da vaca, né? Então, pum, na verdade, pum não, é o arroto, né, da vaca. Enquanto ela se alimenta, ela vai transformando aquela comida dela, né? E ali vai gerando um gás que sai, né, normalmente do corpo dela. E com o aumento da criação de gado, acaba aumentando a emissão desse gás metano, o pum da vaca, né? Aumentando o efeito estufa, aumentando esse bloqueio na nossa atmosfera ali. Outro gás que tem ele assim também, o óxido nitroso, né? Ele é principalmente usado em fertilizantes na agricultura, na queima de combustíveis fósseis, no processo de industrialização. Existem outros tantos tipos de gases ali assim que acabam fazendo uma barreira maior, não deixando não deixando que alguns raios que o nosso planeta Terra absorve, né, absorve ali e deixa escapar na nossa atmosfera. Então vai bloqueando a entrada desses raios ali assim, né? Como eu tinha falado, né? Até falei nos últimos anos, né? Nos últimos 100 anos, aponta uma média de temperatura de 0,74, quase 1 grau, né? Aumentou a temperatura do nosso planeta Terra devido à industrialização, né? Que foi mais ou menos 100 anos atrás, começou a Revolução Industrial, né? Começou a se industrializar muitas coisas assim. E tem previsões que pode aumentar até 1,5 grau, quase 2 até 2040. Então, não tá tão longe de a gente imaginar. Né? 20 anos, daqui 20 anos, pode ter aumentado 1,5 grau a temperatura do nosso planeta Terra. Isso é muito, né? Então, vamos pensar um pouquinho, nós vamos trabalhar mais coisas pra frente ali assim, tá? Para entender um pouquinho mais esse assunto sobre efeito estufa, né, sobre o clima, sobre o clima e o tempo, sobre o efeito estufa principalmente, lá na página do livro de vocês, de ciências lá, da página 36 até a 43, tem fala um pouquinho mais sobre os gases poluentes, né, outros tipos de gás, fala um pouquinho sobre a chuva ácida, que é quando, né, os gases não conseguem se dissipar na nossa atmosfera ali, pelo tanto, né, de chuva que tem, tanto poluição que tem, então ele acaba caindo junto com as gotas de água, dando prejuízo e assim por diante, tá? Então é importante vocês lerem também, porque vai necessitar para fazer as atividades que vocês têm a partir de agora. Algumas que vocês vão fazer aqui na folha que vocês estão recebendo impressa na escola, e algumas que vocês vão fazer no caderno, mas já eu explico. Então, quais seriam as atividades para nós fazer? Como sempre, as fotos estão ali atrás, né? Então, a primeira das atividades ali vai relacionar sobre a diferença do clima e tempo. Lembre, clima é o tempo, é o comportamento da nossa atmosfera um longo período. E o tempo seria o humor, seria o comportamento da nossa atmosfera naquele exato momento ali assim, tá? Então, a primeira da atividade é para vocês assinalarem se o que está descrito na frase ali fala se é clima ou só fala sobre o tempo. Tipo, a primeira ali, ó. A previsão indica que o dia terá temperaturas elevadas. Então, hoje, temperaturas vão ser elevadas. Se nós estamos falando do clima ou do tempo, tá? Continuando, né? Em curitibanos, os invernos costumam ser rigorosos. Os invernos, sim, costumam ser rigorosos. Sabe o que fala sobre
clima ou tempo? Tá? E assim vocês vão indo, tá bom? A 2, a 2 e a 3 são mais ou menos parecidas ali assim. É tipo um joguinho, uma adivinhação ali, ó. Que fala, a 2, ó. Sou o comportamento da atmosfera num longo tempo. Quem sou eu? Será que eu sou o clima ou sou o tempo? Né? A 3, sou o comportamento da atmosfera em um dado momento, aquele momento. Será que eu sou o clima ou sou o tempo? Tá? A 4 pede pra você escrever o que você entendeu sobre o efeito estufa, tá? O que você acha que é esse efeito estufa? Bom, pergunta mais pessoal ali assim, tá? A 5, qual que é a importância desse efeito estufa para o nosso planeta Terra? Será que ela é importante para nós? Será que se não existisse esse efeito estufa, existiria vida aqui na Terra? Pense ali. A 6 tem uma tirinha, né? Uma chargezinha do Calvin e do Haroldo, né? O Calvin tá conversando com a mãe dele, ele assim. Então tem uma historinha ali. Ele tá falando sobre o efeito estufa, né? Que ele aprendeu na escola, ali assim. E tem umas perguntinhas ali pra vocês responderem de acordo com essa tirinha ali que vocês vão ler, tá? Então, até acabando dando spoiler, né? O que fala, do que se trata o assunto nessa tirinha, o que é o assunto que estão tratando ali. A B, o que o Calvin, o menininho ali assim, ele respondeu pra mãe que ele entendeu sobre esse assunto ali, né? Tratado ali na tirinha. E depois o C, o que a mãe dele respondeu pra ele. O que a mãe do Calvin respondeu pra ele no final. Ele tava indignado com algumas coisas que ele aprendeu na escola. Mas ele viu que ele também faz coisa errada ali. Tá? Então leiam ali a tirinha, tá bom? Essas atividades aí são as que vocês vão fazer na folha pra devolver na escola. Mas existe outras 2 atividades que vocês vão fazer no caderno de ciências, tá? Eu vou passar um dia na escola, não vou ter contato com vocês, mas vou ter contato com o caderno de vocês, que eu vou passar dando visto nessa e em outras atividades que eu já tinha passado pra vocês ali, tá? Eu vou marcar uma data, ainda não tem uma data definida, tá bom? Mas não se preocupe, eu vou informando vocês aqui no grupo do WhatsApp, né? Lá no grupo do WhatsApp, não aqui, né? Lá no grupo do WhatsApp. E também peço pra informar na escola, tá? Então, a primeira atividade que vocês vão fazer lá no caderno, vocês vão utilizar o livro de ciências, ok? Primeira delas, vocês vão responder a questão número 3 da página 44. Então, vocês vão lá na página 44 do livro, eu vou deixar a imagem aqui atrás da atividade, tá? E vocês vão responder somente a número 3 ali dessa página 44. Depois de responder, vocês vão lá para a página 45. Aí ali vocês vão responder a número 5, tá bom? São 2 questõezinhas para vocês responderem lá no caderno de vocês, ok? Lembrem, qualquer dúvida, entre em contato, estou à disposição. E como eu falei, vou marcar uma data para olhar esses cadernos de vocês. E vai valer nota sim. Eu quero ver como é que está a organização. Eu não estou com vocês ali na sala, né? Pertinho de vocês, mas eu quero que vocês mantenham um caderno de ciências. Que logo, logo eu vou sair de licença maternidade e vai vir alguém no meu lugar, né? Então, para ele ter uma continuidade, saber também o que eu trabalhei com vocês, né? Bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição e tchau, galera!